E hoje a página que vai ser aberta é a da Micheline. É um prazer recebê-la aqui. Na verdade, é um reencontro onde hoje ela já está empreendendo num projeto sensacional para você que tem pais idosos aí. Fica muito atento nessa entrevista, nessa história que se transformou numa missão. Ela teve uma dor, um burnout e daí expandiu a consciência para o empreendedorismo, né? Que como ela estava me contando aqui no bastidor, já estava dentro dela. Bem-vinda, minha amiga. Obrigada, Carol. Muito feliz de estar aqui pelo convite, te reencontrar, né, em outro momento da nossa vida. Sim. Muito bacana a gente ver o crescimento, né? Ai, é muito bom. A Fico gente realmente feliz. Amiga, se apresenta um pouco, fala um pouco da sua formação, até porque o nosso objetivo aqui é poder mostrar para a pessoa a sua empresa, né? Quem é você, quem criou, quais são os princípios, os valores, por que que alguém, né, deveria escolher estar junto, né, recebendo um serviço da Micheline. Então, eu acredito que sua trajetória profissional é algo muito importante, que te valida principalmente para o que você escolheu. Então, gostaria que você fizesse essa primeira apresentação, por favor. tá joia. Eu comecei muito jovem na área da educação, né? Na minha época, a gente fazia o normal, né? Era comum fazer um magistério, né? E toda mulher, naquela época, tentava, né? Já ter alguma carreira no ensino médio. Então, desde pequena, eu sempre gostei muito dessa área de cuidar, né? E brincava com a minha irmã, de escolinha. Então, acho que eu já tinha um pouco dessa veia, né? Do cuidado. E aí eu fiz o magistério. Logo depois fui transitando para a área da pedagogia. E logo nos primeiros anos, eu tinha já uma característica, que depois eu vou explicar um pouquinho mais, de liderança, né? Desde jovem eu já tinha essa característica de liderança, só que eu relutei muito, né? Mas todos os lugares que eu passei no período de trabalho, né, como professora, eu sempre era convidada para trabalhar em setores de coordenação. Eu acho que pelo perfil, o jeito de conseguir transitar ali, né, com a equipe. Então foram 19 anos de coordenação, como coordenadora de professoras, trabalhando também na área de formação também de professores. E aí fui transitando, a gente vai passando por outras áreas, fiz muitos cursos na área da psicologia, também transitei na área da orientação. Então, nesses anos todos, mais de 25 anos trabalhando, aí, desde os 16, 17 anos, trabalhando na área da parte de escola, né? E na pandemia eu já estava num processo assim, querendo mudar um pouco a minha área, a rota, porque eu já estava um pouco cansada, né? Já quase 30 anos, eu falei, gente, daqui a pouco eu estou me aposentando. E eu não quero parar de trabalhar, eu quero continuar trabalhando, né? Estou muito jovem ainda, eu quero ainda continuar produzindo. E fiz muito curso na área da psicologia, comecei a fazer a psicologia, parei o ano passado por conta do trabalho. E aí eu parei no 7º semestre de psicologia, mas tenho mestrado em psicologia e tenho vários cursos também nessa área. E aí eu falei, eu vou trabalhar com alguma coisa que me dê prazer, né? E comecei a estudar um pouco sobre envelhecimento, eu também com os pais idosos. Meu pai estava com Alzheimer nesse período, e a gente estava numa fase bem difícil assim com ele, sabe? Numa transição assim, porque via ele muito ativo. A minha mãe também começou, né, na fase já idosa, a família também, todo mundo idoso ali. E eu falei, gente, eu acho que eu vou começar a transitar um pouco nessa área, porque eu acho que eu tenho um conhecimento de base, porque a gente vai passando por todas essas fases, né? Fui professora universitária também, então assim, eu transitei desde a educação infantil até a longevidade. Então, eu fui passando por todas essas etapas da vida, né? E aí eu falei assim, eu acho que esse é o meu caminho. E aí me arrisquei, falei assim, deixa eu ver se é isso aqui mesmo. E aí, conhecendo um pouco mais sobre essa área do envelhecimento, eu percebi que era realmente o que eu tinha vontade de trabalhar, sabe? E aí, na época, eu estava aquele medo, né, de será que é isso mesmo? Será que eu vou dar conta de empreender? Porque a gente sair da caixa, Carol, é muito difícil.
Até porque eu estava muito acostumada a trabalhar em ambientes de carteira assinada, aquele horário para entrar, horário para sair, e o empreender, ele te leva para um outro lugar, né? Mas você olhar para aquilo e falar, não, tem alguma coisa aí que vai me ajudar e eu tenho que acreditar, né? Aí você conversa com um, conversa com outro, começa a fazer uma terapia, porque eu faço terapia há muitos anos, e aí eu descobri nessas conversas terapêuticas, essa transição da minha carreira, que eu tinha alguma coisa ali que eu não estava me deslumbrando, né? Porque estava com esse medo era um medo que me travava. E eu falei assim, eu vou quebrar essa barreira. Entender isso aqui. Queria que você contasse um pouquinho, porque você só falou da decisão, né? Mas houve algo que aconteceu, né? Que foi a questão do burnout. Eu acho que vai até de encontro com o que você falou. E quando eu estava ali decidindo, o que aconteceu que definitivamente te empurrou para o empreendedorismo? Pois eu nessa fase aí dessa mudança de carreira, pensando, né? Poxa, daqui a pouco eu estou me aposentando, que eu vou fazer? Vou me aposentar? Vou fazer o quê? Né? E eu cheia de energia, sempre fui muito inquieta, né? Todos os lugares que eu trabalhava, as pessoas me Michelin, você não para, a cabeça fica a mil, porque era o tempo todo criando, eu sempre fui uma pessoa muito criativa, assim, e sempre estava querendo entregar o meu melhor. Aí um dia, já nessa fase aí da crise aí do burnout, que na realidade eu já estava tendo alguns sinais, mas eu não percebia. Aí a gente tomando um café no trabalho, uma grande amiga falou assim, olha, se um dia você tiver uma empresa, você vai ganhar muito dinheiro. Amém. Aí eu falava, sério? Ela falou, meu Deus, você trabalha demais, sabe? Você se dedica demais, você vai além, você vai muito além, porque era sempre aquela inquietude, né? De querer sempre entregar o melhor. Aí eu falei, é mesmo? Ela falou, nossa senhora, você assim, é fora do normal, ela brincava, fora do normal, porque era sempre criando e sempre querendo fazer alguma coisa diferente, né? Para todo mundo, sempre pensando no bem-estar das pessoas que estavam comigo. E aí foi essa fala que me despertou, que eu falei assim, eu acho que eu dou conta, né? Eu vou me arriscar. E aí eu pedi demissão no trabalho, eu lembro que minha chefe na época falou, não, mas como você vai embora? Eu falei, não quero. Ela, mas você não falou que ia ficar até aposentar? Eu falei, não, mas eu vou por outros caminhos. Decidi que não vou aposentar. Decidi que não vou aposentar, mas eu quero fazer outras coisas. E aí foi num processo também terapêutico, trabalhando, né? Porque assim, não foi assim da noite para o dia, nada acontece assim tão rápido. Eu trabalhei 1 ano nesse processo terapêutico e eu tive um insight, assim, porque eu relutei muito tempo em estar nesse lugar que eu estou hoje. Eu não acreditava, que eu achava que isso era uma característica ruim. Você ser líder, você ter essa... Porque acho que nos ambientes que eu convivi, e até pela minha história de vida, eu acho que era um ambiente muito masculino, sabe? Então, assim, acabava podando essa coisa, não, isso não é para mulher. Esse lugar de empreendedorismo, esse jeito, essa coisa de querer mandar, na minha cabeça e na minha trajetória de vida, eu entendia como uma coisa negativa, que isso não era bom. Você ser líder, isso não era bom. Então, foi uma desconstrução mesmo, uma ruptura de olhar. E eu falei, não, isso é meu lugar, sim, e eu vou encarar. Né? E tem sido leve? Como é que tá? Tem, ixi, muito mais leve, porque quando você entende que aquilo faz parte da sua vida. Porque é uma rejeição, né? É. E muitas vezes a gente não sabe, tem muita gente que acredita que precisa ser servidor, que precisa daquela segurança. São pessoas com ideias brilhantes que a gente olha e fala assim, gente, por que fulano não monta esse negócio? E muitas vezes é isso, né? Por ter ouvido algo lá atrás, por ter tido um pai e mãe que empreenderam e houve falência ou ficaram em muitas dívidas. É muito importante que a gente resolva, né, esse passado, essas dores, porque
tantas oportunidades. Olha o tamanho do Instituto hoje, está com mais de 50 alunos. Gente, vamos ouvir que ideia sensacional, o que ela criou. Agora me diz o seguinte, você começou sem recurso financeiro. Alguém te ajudou, porque essas coisas no empreendedorismo, né, são um barato. Eu também, quando fiz a transição do espaço que você conheceu para esse, eu precisei de ajuda de pessoas que, assim, fulano foi meu colaborador por 5 anos, meu chefe, o outro, pessoas assim, cliente, e aí eu pude fazer essa transição. Como é que foi essa história com você? Pois é. Nessa época eu estava como coordenadora de um projeto, né, de pós-graduação, e aí era uma empresária aqui de Brasília, já mais de 25 anos trabalhando como empreendedora, e a gente conversando, a gente trocava muito figurinha, aí eu comentei que estava querendo montar, né, a empresa, e ela falou assim, minha filha, você vai dar conta, o que você precisa? Aí ela me cedeu uma sala, na época. Gente. Não cobrou nada. Ela falou assim, vai lá, se você puder pagar algum valor, você paga. Se não puder, quando você puder, você me paga o aluguel do espaço. Mas primeiro você vai ver se vai dar certo. E aí foi com esse empurrão que eu falei, pô, agora eu já tenho espaço, agora eu tenho que botar a mão na massa. E eu comecei, sem pagar R$1 dessa sala. E pela fala também dela, né, de acreditar. E é o mesmo lugar hoje? Não, hoje eu tenho meu espaço, né, na época eu estava nesse espaço e aí, por conta também da logística, a empresa vai crescendo, aí você tem que ter, né, também um maior conforto e tudo. Aí hoje não, eu já tenho o espaço, então foi logo no início, mas assim, foi muito, muito importante esse momento, né? E ela contou assim, um pouco da história dela também, quando ela começou, que também não foi fácil. Então, essa troca de experiência entre uma pessoa que tem mais experiência, né, para quem está começando, é tão importante que aí você olha e fala assim, gente, eu dou conta. Se fulano chegou lá, por que eu não vou chegar? Então, essa ajuda dela e também contar um pouco da história, de como ela começou, foi muito bacana. Sabe? Sim. E ela falou, eu também tive meus medos, eu também tive meus desafios, no início não foi fácil. Ela contando, né, que quem ajudou foi o marido, na época investiu. Hoje meu esposo também me ajudou muito, né? Ele me ajudou muito, porque ele não tem essa característica, e ele vê isso em mim. E ele falava, não, minha filha, vamos lá que a gente vai junto, eu sei que você vai dar conta. E ele também foi me impulsionando, assim, e acho que é por isso que também deu certo. Com certeza. Porque a gente precisa do apoio das pessoas que estão em volta da gente, né? E isso é muito importante. Muito. Você trouxe um ponto de extrema sensibilidade, porque muitas vezes o marido não apoia, ou os filhos estão ali sem compreender, você não precisa mais disso, você está fora de casa. Aí começa o pessoal da igreja, você está muito fora da sua casa trabalhando, daqui a pouco seu casamento vai acontecer isso. É desafiador, até porque para conversar, para julgar, para se meter, não falta ninguém. Verdade. Agora, entra numa crise financeira para ver se aparece todo mundo para dar consultoria. Então, por isso que a gente tem que ter as nossas direções muito claras, planejamento, entender as possibilidades. Isso eu não abro mão, não acredito nesse empreendedorismo do nada, vamos, pá, puf, pega empréstimo, porque você vai enlouquecer. Não vai conseguir desenvolver, né? Porque emocionalmente você está ali sob uma extrema pressão, mas é claro que tem horas que a gente precisa, né, ter coragem para assumir alguns riscos, mas o mais importante é que você saiba exatamente onde você quer chegar. Porque vão falar muito. Agora, para quem tem o apoio, é maravilhoso. É outra situação, a pessoa participa com você, compra, ajuda, vai lá arrumar as coisas. E de verdade, eu acho que eu vi você falando, é como se ele tivesse em cada cantinho, que fosse arrumando ali, mas não à frente do trabalho, né? E não, o apoio, o apoio emocional mesmo, né? E a gente conversa muito em casa, sabe? Eu chego, às vezes, e falo, ai, meu, tô tão cansada hoje.
Aí faz a massagem no pé, fala, deita aqui, vamos tomar um vinho, está muito estressada. Ontem mesmo a gente tomou um vinho, estava cansada, né? Aí ele, vou tomar um vinhozinho. Aí foi lá, abriu, então a gente conversa. Às vezes eu estou, às vezes um desabafo mesmo de trabalho, né? Então, assim, acaba sendo um confidente e apoio também, né? Até porque a gente que empreende, não dá para falar sobre os problemas com todo mundo. Isso. Se você fala ali com o colaborador, você acaba perdendo, né, uma relação de hierarquia, não porque seja ruim se vulnerabilizar, eu sou a favor da vulnerabilização, mas porque muitas vezes a outra pessoa não tem maturidade para entender isso. Então, ter alguém em casa que compreende e que se disponibiliza a ouvir, né? É muito importante. Deus abençoe seu casamento. Mas sempre foi assim, né? Desde que a gente se conheceu, você é bem feliz na relação. Tem 20 anos juntos. Glória a Deus. Isso é muito bom. Amiga, outra coisa. Que horas você percebeu que até agora a gente não contou sobre amadurecer, mas já estamos chegando lá. O que ela realmente entrega, a gente vai falar agora. Quando é que foi o momento que você falou, deu certo? Agora virou, tá acontecendo, porque eu acho que comigo foi assim, né? Você vai olhando e é que deu mesmo, mas a gente fez para dar, né? Mas é um pouco surpreendente, porque o medo ainda, né, fica permeando ali. É verdade. Quando eu vejo que deu certo, é quando eu converso com os alunos. Eu até me emociono. Porque são muitas histórias de vida. E a vontade de desistir às vezes é forte. Muito. Mas quando ele chega e fala assim, que bom que eu encontrei o Amadurecer. E eu precisava desse espaço. E aí você fala assim, não dá para desistir mais. Nossa, você falando isso agora, eu acabei de me lembrar, toda vez, principalmente quando eram os treinamentos, né? E quantas vezes dá tanto custo e não vem lucro, e é tanto trabalho. E aí, toda vez que eu me lembro da Tiffany, que sempre esteve ao meu lado, você até perguntou dela hoje, um beijo, ela foi uma das pessoas mais importantes da minha vida nesse sentido. Tenho umas 3 pessoas que foram muito importantes na minha vida profissional. E ela foi uma delas. E aí ela falava, a gente uma vez dentro de um Uno, com um monte de colchonete na cabeça de cada um, que eu não sei como é que ela dirigia, e ela dirigindo, ela olhava com tanta raiva, assim. Aí eu, o que que ela... Não tem nada mais fácil para você ajudar o mundo, não? Aí eu falei, amiga, calma, o sucesso está na próxima curva. Aí ela, só se for as 7 curvas de Goiânia, porque nunca chega essa sua curva. E a gente ria tanto, daqui a pouco, quando terminava, ela, graças a Deus que terminou. Aí eu, tá vendo? Aí ela brincava, né? Falava, eu não gosto disso, eu só trabalho por dinheiro. Não é por amor, você que está aí nessa história. Mas mentira, você a conheceu. Ela trabalhava e tratava todo mundo com tanto carinho. Mas é isso, a gente pensa muitas vezes em desistir. Mas aí, por que eu retomei a Tiffany? Toda vez que eu estava para baixo, ou que acontecia alguma coisa, que foram várias coisas, principalmente na época da pandemia, né, de fechar espaço, de tudo, chegava um depoimento, ou alguém falando, minha vida mudou, meu filho lá em casa está usando a caixinha das emoções, o kit da calma. Aí você fala, peraí, porque a gente só quer isso, né? É só um pontinho para falar, deixa eu continuar, porque é muito gratificante. É gratificante. Aí você ouvir a fala, né, do seu aluno ali, a gente chama de aluno porque é o espaço com essa característica, né? Aí fala assim, olha, nossa, eu fico esperando o dia da semana passar, para passar logo, que eu estava com saudade disso aqui. Ai, eu queria, como é tão gostoso estar aqui. Então, é isso que me sustenta. O feedback é diário, sabe? As histórias deles, porque a gente para, a gente escuta, tem aquele cuidado ali de montar atividades que eles também possam fazer essa reflexão. E a gente também trabalha com apoio psicológico, né? Que eu tenho 3 psicólogos que trabalham comigo,
Então, a gente está com um projeto novo agora, o 2026, a gente implementou esse ano, e a gente está começando, né, nesse suporte. Então, esse cuidado deles com a gente, porque é um cuidado também do aluno com a gente, sabe? Sim. E é uma troca. Então, é isso que me sustenta e que fala assim, olha, deu certo. Porque é diário a conversa com eles, assim, e é uma conversa muito sincera, sabe? Maravilha. Mi, para quem não sabe o que é reabilitação cognitiva, estimulação cognitiva, o que isso muda? Porque ela trabalha com idosos, agora ela vai explicar amadurecer, né? O que isso significa de mudança na vida da família e também do idoso? A estimulação, né? Como é que ela funciona? Estimulação é como se fosse uma ginástica para o cérebro, né? Para a gente fazer um comparativo. Quando a gente faz uma atividade de estimulação, você está estimulando áreas do cérebro, tanto da atenção, da memória, ali, de raciocínio, que tem atividades que a gente envolve muito raciocínio, a linguagem. O idoso que está muito em casa, né? Às vezes ele fica em casa, ele não conversa com ninguém. E isso vai deixando essa pessoa cada vez mais. Ela não lê, ela para de ler, ela para de exercitar. Aí eu até brinco com eles, às vezes eu dou alguns exemplos assim em sala, falo assim, gente, se você comprar um carro zero e deixar na garagem, ele vai começar a ter problema. Mesmo o carro zerinho ali, porque o carro precisa ligar o motor, ele tem que estar lubrificando ali, né, as correias e tudo. Então, o nosso corpo, se a gente for comparar, é como se fosse um carro. Sim. A gente tem que estar conversando com as pessoas, a gente tem que estar estimulando, tem que estar lendo, tem que estar fazendo exercícios, né? E não só na aula, né? A gente orienta, inclusive, que eles continuam fazendo isso diariamente. Atividade física não é importante para a vida da gente? A gente não tem que estimular a nossa musculatura, o nosso corpo. Por que a gente não vai estimular o cérebro também, né? Porque eu tenho idosos que estão com a parte física muito boa. O meu pai era uma pessoa que fez muita atividade física, sempre gostou de caminhar, fazer atividade física, mas a memória dele, a gente hoje, né, estudando um pouco mais e conhecendo mais com maior propriedade, eu vejo assim, meu pai, o que deu o start nele de começar o adoecimento foi quando ele passou a se isolar. Ele teve uma síndrome de pânico, e nessa síndrome ele começou a não querer mais sair. E na época a gente não tinha esse conhecimento e não percebeu isso. E o meu pai, assim, quando veio a questão, né, do Alzheimer, ele foi ladeira abaixo. Nossa, muito rápido. Foi, mas assim, ele começou com um processo assim, na faixa dos 70 e poucos anos, 75, acho que até um pouco antes. E aí ele começou a não querer sair, não querer mais encontrar com a família, a gente, para levar ele para sair para almoçar era mais complicado. Meus pais são separados, né, na época. E aí, então assim, foi um processo. Então, em 10 anos, ele foi começando, ou seja, os sinais já estavam lá atrás. E não tinha ninguém que convivia com ele não diariamente. Tinha, a gente não percebeu isso. A gente não percebeu. Então, assim, eu só estou trazendo um exemplo dele, né? Então, assim, a estimulação, ela vai muito além disso, sabe? Do que o exercício em si. É você tirar essa pessoa de casa, ela ter um vínculo afetivo, um grupo de amigos, porque é uma fase também da vida que eles vão perdendo os amigos. As pessoas e dói. As pessoas mais próximas. Então, assim, aprender, mudar a rota. É você ter um local que você possa, além de estimular, você também aprender que você tem outras coisas que você pode estar fazendo, né? Sim. Então, isso é muito importante. E você trazer, né, a sua história e sendo sincera de, olha, a gente não percebeu, porque nessa época da vida você também está cuidando de uma filha adolescente, você também estava dentro do seu casamento, e é muito ruim, que bom que você conseguiu, né, compreender isso, mas tem muita gente que fica se culpando, né, e ao invés de viver com qualidade aquele tempo que tem com a pessoa, porque a gente não consegue controlar nada, até você não ter informação. Mas a partir de agora, tendo, compreendendo, porque tem características muito claras, né, amiga? Essa questão do isolamento, um princípio de depressão, não quer comer mais. Só que não é para esperar isso acontecer. A Amadurecer veio para antecipar
né, essa qualidade de vida, essa qualidade de cognição. Isso. É isso? Como que funciona exatamente? Qual é o momento certo? Qual a idade certa? O que eles fazem lá? Como é que funciona? Tá. A gente tem 2 grupos, né? A nossa ideia desde o início é trazer a questão da qualidade de vida e ser foco na prevenção mesmo. Então, eu tenho um grupo de pessoas ativas, tem uns que já estão no início de um adoecimento, alguns têm diagnóstico já, né? Que vêm já encaminhados por médicos, por neuropsicólogos, e outros chegam porque a família traz. Né? A família própria percebe que precisa desse idoso estar em alguma atividade. Né? Então, a gente, quando o idoso chega até a gente faz uma triagem para ver qual o perfil dele, né, em termos inclusive de cognição. Então, a gente aplica um teste cognitivo, né, que a gente chama de check-up. É um check-upzinho que eles fazem para a gente ver como é que estão essas questões cognitivas. E aí a gente adequa esse idoso a uma turma que tem a ver com o perfil dele, sabe? Então, a gente já faz essa triagem. Então, a gente faz a inclusão porque a gente também não quer que esse idoso fique totalmente fora do grupo. Mas a gente tem o grupo da reabilitação, que já são aqueles idosos que já estão no nível de adoecimento, né, neurodegenerativo muito avançado. E pela minha experiência nesses anos, a gente percebeu que não dá para colocar, sabe, por causa da situação que a pessoa está. Ela está tão desconectada que ela se perde no grupo por conta do barulho, ela não consegue focar. Então, hoje a gente trabalha com grupo, a princípio é o grupo, mas a gente também trabalha em dupla ou individual nos casos já de maior mais adoecimento. Porque o grupo, a maioria é ativo, são idosos que já são ativos, né? Tem idosos ainda que trabalham, mas a gente tenta ver o perfil, porque dependendo da situação que a pessoa está, ela ainda consegue interagir, e o grupo é bom porque o grupo estimula, eles trabalham também a parte da linguagem, conversa, tem o horário do cafezinho, tem o horário do jogo, a gente tem jogos cognitivos, então é uma aula assim, muito dinâmica. As atividades duram em torno de quase 2 horas. Então, em 2 horas a gente estimula, eles saem bem cansados, até que eles falam assim, meu Deus, eu estou cansado demais hoje. Porque a atividade cansa, os exercícios são bem puxados. Puxam bastante. E aí, eles vão quantas vezes por semana? É 1 vez por semana. A aula dura em torno de quase 2 horas, são 90 minutos, né? Então, são 50 minutos para um intervalozinho e depois a gente faz mais uma parte que são os jogos. São jogos cognitivos que a gente utiliza nas aulas. Eu tenho uma plataforma chamada NeuroApp, essa plataforma ela é internacional, ela não é brasileira, e é uma plataforma científica que a gente utiliza para fazer a estimulação dos idosos, né? Então, cada aula a gente tem um tema, então tem um tema específico para aquela aula, então a gente vai fazer a aula toda desenhada dentro daquele tema específico. Então, se eu estou trabalhando lá orientação espacial, então a aula é toda voltada para trabalhar a orientação espacial. Apesar que a cognição a gente não trabalha de forma por caixinha, porque a partir do momento que você está trabalhando uma área, você está mexendo em outras áreas também, né? Mas é importante a gente fazer isso de forma didática para que a pessoa que está ali, ela entenda que ela não está ali brincando, não é uma aula não é uma aula divertida só para passar tempo. Como a gente vai para a academia, você está ali carregando o peso, fazendo os exercícios, você não está só fingindo que está carregando o peso, né? Então, a aula de estimulação, eles chegam, a gente explica, toda aula eu faço questão de explicar o que eles vão trabalhar. Então, tem exercício que é só o foco na memória de curto prazo. Então, são vários exercícios de memória de curto prazo. Então, puxa bastante. Então, a gente foca um pouquinho mais, mas para ficar uma coisa mais didática, né? Mais funcional também, para quem está fazendo entender. Eu estou fazendo esse exercício por isso, isso e isso. E quando a gente explica, né, a gente que é professora sabe disso, você valida e dá esse caminho para a pessoa entender, porque se ela não, ela vai melhorar, mas ela não consegue tangibilizar. Mas se você der o caminho, olha, isso vai melhorar aqui, olha como você fazia antes, olha como está agora. E 1 vez por semana é o suficiente? A sua metodologia pede somente esse encontro? A gente faz 1 vez por semana com esse tempo maior, primeiro porque, por conta da logística, para alguém levar, né?
a gente tem essa questão da família também levar, tem alguns que também fazem outras atividades, então fica muito cansativo 2 vezes, porque como é bem puxado, cansa bastante, mas o que a gente fala é que eles têm que continuar fazendo a atividade, é a mesma coisa, eu estou lá na academia 2 vezes a semana, mas isso não me impede de fazer uma caminhada, eles estão fazendo atividade de estimulação, mas não impede de você ter um caça-palavra em casa, participar né, de outras atividades, às vezes participar no Clube do Livro, a gente tem o Clube do Livro, mas tem alunos que participam em outros locais, às vezes na igreja, às vezes tem né, jogar um baralho com né, uns amigos. Então, assim, a estimulação, ela é ali, mas é uma estimulação mais profissional, né, mais direcionada, mas isso não impede, a gente estimula que eles comprem atividades, a gente orienta jogos, olha, esse jogo aqui é legal para vocês terem em casa, vocês jogar com seus netos, eles tiram foto dos jogos, porque eles aprendem a jogar, e aí eles compram para os netos, sabe, para os filhos. Eu tenho vários alunos que compram os jogos para jogar em casa, porque gostam tanto dos jogos nas aulas, e aí tem para jogar em casa. E eu incentivo que realmente façam isso. Tem, assim, né? E uma das coisas que eu acredito que mantém a saúde mental da minha mãe, ela forte daquele jeito, é o baralho, a canastra com as amigas. Ela aposentou da Fundação Hospitalar, ainda na época da Fundação, né, Secretaria de Saúde, e tem um grupo, e inclusive vai de encontro com o que você trouxe também, né? É uma época que vai começando a perder as pessoas, e nós, filhos, temos que ficar atentos a isso, né? Buscar locais que possam incentivar, e esse trabalho, eu nem imagino, porque você que está ali, eu já trabalhei com idosos, eu amei tanto, mas você que está nesse dia a dia com tantas pessoas e nessa fase, deve ouvir coisas assim sensacionais, principalmente os que também não têm ninguém para conversar, né? E eles conversam entre si? Conversam, Fica o total de quantos? O grupo são no máximo 6. Uhum. Eu fiz uma experiência antes com 8, não achei que ficou legal, porque por conta das conversas, né? Então eles têm um momento de chegar, a gente faz um acolhimento, aí tem um momento que eu chamo de aquecimento, então sempre tem os exercícios cognitivos que a gente faz ali em torno de 10, 15 minutos. Depois eles entram para a atividade propriamente dita, que é a plataforma NeuroApp, que dura em torno de 35, 40 minutos de exercício. Então eles fazem em média ali uns 50 exercícios. Uau! É muito exercício. E independente do grau de escolaridade? A plataforma, a gente consegue modelar a atividade. Então, assim, por isso que a gente faz o teste, né, cognitivo antes, esse rastreio, porque por ali eu consigo verificar qual é esse aluno que está chegando. Então, a aula ela é modelada dentro da plataforma, então ela é muito personalizada. Então, se eu consigo colocar no mesmo grupo um exercício no nível mais alto, para aquele que consegue, eu vou puxando o exercício, então vai ficando cada vez mais difícil, a própria plataforma ela tem esse direcionamento, e para aquele aluno que está no grupo também, mas ele está com um pouco mais de dificuldade, eu consigo nivelar o exercício, até para ele não ficar se sentindo muito deslocado, que é uma coisa muito interessante dessa plataforma, né, da metodologia, porque como a gente tem um foco também na inclusão, e é uma coisa bacana, porque cada um está com seu tablet, então está todo mundo fazendo o mesmo exercício. Então ele não se sente isolado, sabe? Fora do grupo. Porque ele olha para o lado, ele vê que ele está fazendo o mesmo exercício, só que ele não percebe que está em níveis diferentes. Um pouco diferentes, sabe? Então, eu acho interessante isso, porque quando eu usei um material anteriormente, também como teste, né? É ruim, porque às vezes a pessoa ela começa a se sentir mal. Aí começa a não querer falar, não querer conversar, e a gente estimula. E existe muito respeito entre eles, sabe? Eu acho muito bacana, porque a pessoa mais madura, ela não está numa fase de competição mais. Sim. Então, ela, mesmo que o colega às vezes está com uma dificuldade, eles têm o tempo de esperar. Eu acho tão bonito isso neles, sabe? Ah, fulano não entendeu o jogo. Gente, vamos ouvir aqui o que fulano está entendendo. A Micheline explica de novo. Aí eu vou lá e explico, sabe? Gente, vamos parar aqui para fulano entender. Aí a gente para, volta, explica e assim vai. Então, assim, eu acho bacana, porque é um respeito mútuo. Sim. Mesmo que ele perceba que o colega está com um nível de dificuldade, ele não faz nenhum tipo de comentário, sabe? Então, isso, eu acho a questão da maturidade é importante, né? Você disse que entrega muito mais, né, do que um serviço, que é acolhimento,
suporte pedagógico, suporte psicológico, passeios, clube do livro, manhã divertida. O que a Amadurecer ela tem de diferencial de outras empresas? Né? Não estou trazendo a pergunta para a gente olhar, né, para a concorrência, até porque eu acho que um serviço desse a gente não chama nem de concorrência, né? São outros parceiros que tiveram coragem de melhorar a vida, né, do outro. Mas qual o grande diferencial de vocês? Assim, o que eles gostam bastante, eu vejo assim, que é bem diferente de outros locais, até eu acho que pela minha formação, como eu venho dessa coisa da escola, quando eu criei o projeto, a nossa sala, ela parece uma cozinha. Eu não queria um ambiente de clínica, sabe? Aquele ambiente fechado, porque muita gente que trabalha com estimulação, mas é uma clínica, né? É um espaço ali, ou é um psicólogo, um neuropsicólogo, que vai trabalhar, então é muito essa coisa da clínica. E eu já fiz um espaço voltado para que eles estivessem chegando como se fosse dentro de uma casa. Então, a nossa sala, ela é uma sala muito colorida, ela parece uma cozinha de casa, né? Aquela cozinha ali que a gente senta para tomar um cafezinho. E esse era o projeto que eu queria quando eu fiz a sala. Eu conversei com o arquiteto e falei, eu não quero o projeto de uma sala como se fosse uma clínica. Eu quero que eles chegam aqui, que eles estivessem tomando café na casa deles, com os amigos. Então, eles já chegam ali naquele ambiente colorido, como se estivesse mesmo numa cozinha ali tomando café. Então, esse eu acho que é um dos pontos. O segundo é que são aulas muito lúdicas. E a gente trabalha no formato de aula mesmo. Não é que estão chegando ali, vão fazer exercício, vão embora para casa. Então, eles chegam, tem todo o acolhimento, tem cafezinho, tem bolo. Então, eles fazem a atividade como se estivesse num curso mesmo, e é um curso, né? Sim. Estou indo para um curso de estimulação, né? Então, e os encontros, a gente faz bastante encontros ao longo do ano, a gente faz semanas, a gente tem um evento que eu faço todo ano, que chama Semana da Longevidade, a gente traz profissionais de fora, então eles têm momentos de conversar com os psicólogos, com médicos, geriatras, neurologistas, sabe? Então, a gente tem chá musical, que é o momento de também trabalhar um pouco da cultura. Então, a gente vai diversificando todas as atividades. Então, eles extrapolam aquele momento da aula. Então, a gente faz esses encontros para que eles possam transitar com os outros colegas, conhecerem. Agora, em janeiro, a gente vai estar com o nosso Verão Maturecer. O Verão Maturecer ele acontece em janeiro e é muito legal porque a gente fica com 2 semanas de atividades e aí são oficinas, só oficinas de várias coisas. Tem a oficina de tecnologia, vai ter oficina de autoconhecimento e a gente agora, mês passado, a gente estava com rodas de conversa. Aí foram várias conversas com profissionais. Então, assim, toda hora muda. Dinâmico. Bem dinâmico, toda hora muda. A programação ali é bem intensa. Ai, que maravilha. Seu foco é inclusão, né? Como que isso aparece no dia a dia, tanto nas atividades quanto na metodologia e na forma de receber cada idoso? Para a parte pedagógica ali, da cognição, em função do próprio sistema ser modulado, eu entendi. Mas tem alguma outra inclusão que talvez não aconteceria em determinado ambiente e que na Amadurecer acontece? A gente tem vários eventos ao longo do ano, né? E agora, em 2026, a gente vai ter em janeiro o nosso Verão Maturecer. O Verão Maturecer é um dos eventos que a gente faz ao longo do ano e é bem interessante porque são oficinas que a gente faz nesse período, né? Porque janeiro é um período que o pessoal está de férias, né? O idoso está em casa, às vezes está com um familiar que vem de fora, muitos têm familiares fora de Brasília, tem ali, às vezes, os netos estão de férias em casa. Então, assim, às vezes, e a gente vê que muita gente quer entrar no programa, né, do Maturecer, e é uma porta de entrada também para novos alunos que vão chegando. Então, a gente fez já experiências nos anos passados, então a gente faz esse período de janeiro, é uma integração dos alunos, então junta todos os alunos, eu faço esse evento lá no Centro Cultural de Brasília, que é um parceiro meu, então a gente faz o formato de oficinas. Então, cada dia é uma oficina diferente, então é bem lúdico, sabe? Bem gostoso, tem bingo, tem momento de relaxamento,
esse ano vai ter, em 2026, vai ter sessão de yoga, de autoconhecimento. Então, é bem gostoso, tem música, sabe? Então, assim, é bem diversificado, bem gostoso. E nessa família participa ou só eles? Não, esse evento especificamente é só para os alunos. A gente tem eventos que a família participa, que são as rodas de conversas que a gente faz. A gente tem a Semana da Longevidade, que acontece também no primeiro semestre, que aí são profissionais que vêm de fora, a gente chama os médicos, né? Especialistas em diversas áreas, são 3 dias. Esse aí a gente convida os familiares para participar, até como formação para eles também, né? E os próprios idosos. Então, fica como se fosse um seminário, né? Tipo assim, um congresso, um mini congresso, e fica bem legal, porque são assuntos assim bem diversificados. E atuais, o ano passado a gente conseguiu colocar 85 pessoas, foi bem cheio. Né? Isso porque a gente nem conseguiu divulgar muito. Maravilha. Esse ano vai ter, o próximo ano, tem, né? De novo, em 2026 tem de novo. E na sua percepção, por que a Amadurecer ganhou o coração dessas pessoas? O que essa metodologia tem de exclusivo e por que ela funciona tanto para profissionais com mais de 60 anos? Para profissionais, não, para pessoas com mais de 60 anos. O que eu percebo, assim, eu acho que é essa diversidade mesmo de serviços. Né? A gente tem tanto serviço da estimulação e reabilitação, a gente tem esse acolhimento da família, de trazer, né, o familiar, esse suporte, e a gente tem a parte da psicologia também, que é muito importante. Então, eu acho que os passeios atraem bastante. Então, essa diversificação de serviços, a gente tem a Manhã Divertida, que a gente faz com a musicoterapia e com a professora de artes. Então, assim, porque é tão dinâmico, que acho que não fica aquela coisa, sabe, parada, monótona. Então, eles gostam e o feedback que eu tenho sempre é muito positivo. Maravilha. Você se descreve como detalhista e extremamente cuidadosa com a qualidade, né? Como é que isso se traduz? Eu já ouvi do bolinho, né? Eu percebi que você trouxe a escola para dentro da Amadurecer, porque eu estou aqui imaginando exatamente isso, né? O passeio com as crianças, a feira de ciências, a experiência da gente é muito gostosa, né? A gente acaba repetindo o mesmo caminho neural e super legal, né? Sensacional o que você fez. Estou muito feliz mesmo, quero ir conhecer o projeto de pertinho. Mas para além de todo esse ecossistema que você conseguiu reproduzir ali na Amadurecer, o que mais se traduz em detalhe que você percebe de diferencial para esse idoso, para os pais dessas pessoas, para os pais das pessoas que estão nos assistindo agora, para esses filhos, né, na verdade, esses filhos desses adultos, né, como é que isso se traduz ali no dia a dia? Porque você não está o tempo todo. Como é que é essa questão da equipe, como é que você desenvolveu? É uma cultura? Como é que é? Eu estou o tempo todo, Carol. O tempo todo? Eu estou o tempo todo. A questão do detalhe, eu estou o tempo inteiro cuidando de tudo. Eu termino um ano, antes de... eu estou com todo o meu planejamento já pronto para o ano que vem. Tudo montado já, tudo estruturado. Que bênção. Então, assim, eu acho que o detalhe está nisso, né? Ouvir, que eu gosto de ouvir os feedbacks, eu estou sempre atento. E sempre pergunto, né? Agora, essa semana, inclusive, a gente está entregando uma ficha para eles, que eles têm que preencher essa fichinha e colocar as observações dele, o que eles gostariam de manter e mudar. Que legal. Aí eu sempre escuto sugestões, né? Então, às vezes não está de um próprio amor, poderia ter tal coisa. Aí eu isso aqui acho que fica legal. Então, a roda de conversa mesmo foi uma aluna que comentou comigo ano passado, podia ter uma roda de conversa, né, para a gente conversar com os profissionais. Eu falei, quem sabe a gente coloca aí. Aí esse ano deu para fazer. Maravilha. Qual foi o maior obstáculo pessoal que você enfrentou e teve que superar para conseguir crescer como empresária? Acho que o maior obstáculo foi eu acreditar em mim, que eu ia dar conta, sabe? Então, acho que o medo me travou muito tempo. Então, acho que foi um dos obstáculos foi eu acreditar e superar esse medo, sabe? E de falar, não, eu acho que eu tenho capacidade e eu vou dar conta. Deu?
Eu acho que sim. Continuo dando, né? Se alguém te perguntar hoje por que amadurecer existe, de uma forma, né, genuína, intuitiva, numa pequena expressão, numa frase, qual o porquê? Eu acho que amadurecer, primeiro eu acho que é o meu propósito de vida, e eu vejo que eu posso ajudar muitas pessoas pela minha experiência, e eu sei que eu vou chegar nesse lugar de idoso. Estou no caminho, né? Estou com 54 anos, então já estou transitando. Então, é um exercício também para mim entender o meu processo de envelhecimento. Então, acho que é isso. Mas além de ser o seu propósito, como é que você quer ficar marcado? O pessoal vai falar, gente, amadurecer existe para levar isso para esses idosos. Para cuidar da qualidade de vida das pessoas. Esse é o meu propósito. E gerar uma saúde mental por mais tempo, né, amiga? Porque conseguir afastar essa demência, porque era isso que eu estava até me lembrando, não é normal essa história, fulano está ficando gagá. Talvez nesses 10 anos onde tivesse, né, onde as pessoas acreditam, não é. Demência é doença, nós podemos chegar aos 80, aos 90, assim, bem. Minha mãe, glória a Deus, ela está ali com 77, mas brigando até hoje. Eu tenho idosos hoje lá com 93 anos que estão com a cognição preservada. Que gracinha. Eu tenho idosos com 86 anos que dirigem ainda. E está bem, super bem. É possível, né? Eu estou com uma avó de 106 anos. Gente. Eu falei que eu vou viver até 106. Agora já conheci alguém que viveu, irei viver. A minha avó, 106. Esse ano que ela deu uma baqueadinha, mas até os 100, 100 e poucos anos ela estava bem. Que beleza. E é isso que a longevidade, a questão da alimentação, toda a instrução que estamos tendo com relação à atividade física, graças a Deus, essa reposição hormonal, isso, hoje está sendo visto de forma que não é possível que tanta gente sofreu esse tempo todo para trás. Mas que bom que estamos vivendo esse tempo. Então, é necessário que se utilize de recursos para que... E outra coisa, um filho olhar para esse ponto na vida do pai dele, gente, além de ser de devolver tudo que eles fizeram por nós, para quem não tem um bom pai, para quem adora continuar na vitimização, culpar os pais, aí é com você. Eu estou falando para quem entende que é o seu papel, você vai ter, inclusive, mais tempo na sua vida. Porque cuidar, igual eu vejo, é onde começa aquela confusão dentro da família, com fulano que não quer cuidar, com outro irmão que não quer cuidar. Então, pense nisso. É uma decisão assertiva e inteligente, inclusive para você ter mais qualidade de vida. E seu pai, com certeza, né, seus pais vão agradecer muito, né, amiga? Acho que sim. Agora, para quem está perdido aí, pense em empreender, igual você estava lá atrás, com todas essas crenças, ou até se você encontrasse a Micheline lá atrás, depois daquele burnout, qual era a mensagem que você gostaria de deixar para essa pessoa ou para você mesma de lá atrás? Eu acho que é o autoconhecimento, se autoconhecer. Quando a gente aprende a fazer esse olhar interno, eu acho que a gente encurta muito o processo, sabe? Então, eu acho que esse autoconhecimento em qualquer fase da vida, inclusive na fase agora do envelhecimento, a pessoa ter essa clareza, né? Porque eu acho que, não, eu acredito nisso, e é o meu propósito também de vida, a gente já vai, à medida que a gente nasce, a gente já está envelhecendo. Sim. Então, o processo de envelhecimento, ele é contínuo. Né? Então, esse autoconhecimento, ele pode vir em qualquer fase da nossa vida. Não é porque agora eu estou idosa, vou largar para lá e, tipo assim, já me aposentei e vou ficar esperando a morte chegar. Né? A pessoa está com 60, 70 anos, vai esperar a morte chegar, e se ela for chegar só com 100 anos? Ou seja, de 70 para 100, ela tem 30 anos de vida ainda. É muito tempo. Então, ela vai ficar 30 anos só assistindo televisão, vendo mensagem ali e não fazendo mais nada, não tem nada nesses 30 anos ainda para fazer. É muito tempo, né? Então, assim, eu acho que é isso. Né? Se autoconhecer, concordo plenamente. Essa é a minha área, inclusive, e eu falo para todo mundo. Se você não sabe quem você
Qualquer coisa que te disserem vai virar uma verdade para você. Agora, se você conhece suas habilidades, seus pontos fortes, sua sombra, porque somos feitos de luz e sombra, mas eu sempre digo que o bem, ele vence quando você coloca muita luz sobre o mal. E todo o nosso bem, todo o nosso mal. Né? Eu saber que eu sou controladora, autoritária, que eu tenho que ir, opa, baixa um pouco para conversar com seu filho, porque senão é sabendo disso todos os dias que eu tenho a oportunidade de fazer um caminho diferente. Então, se autoconheça. Tem gente que fica rico e acaba com o dinheiro. Quantos empresários nós vimos que simplesmente vivem numa gangorra de crescer e quebrar, crescer e quebrar, e, na verdade, o que está ali guardado é uma vingança para provar para o pai e para a mãe que ele deu certo porque ouviu lá atrás. Ou seja, cuide do emocional, cuide de entender por que você se compara tanto, por que você está olhando tanto para o concorrente, porque se a gente olha porque a gente está fazendo, não dá tempo. Todo mundo chega assim, Carol, tem alguém fazendo? Gente, não sei, porque eu estou o tempo todo trabalhando, procurando melhorar, e é sobre isso. Espero que vocês tenham gostado, eu amei. Vamos fechar o nosso quadro com a última página. Te falei como é que funciona, né? Uma frase e agora a resposta rápida e intuitiva. Ser idoso é? Autoconhecimento. Envelhecer com qualidade significa? Autocuidado. O maior erro das famílias no cuidado com os idosos é? Não ouvir a fala deles. Uma coisa que todo idoso deveria ter acesso? Aos amigos, a grupos sociais, a estimulação. Acho que é importante a gente não parar de achar que parou a vida ali. Então, isso é importante. Uma palavra que define a sua liderança? Compreensão. Uma palavra que define o seu negócio? Criatividade. O idoso precisa de? Amor. É isso. Sua carinha é amor. E engraçado, gente, como nesse caminho de buscar o que fazer, a gente vai buscando coisas que não se parecem. Você acertou, você foi cirúrgica. No quanto lidar com idosos é necessário que seja um docente mesmo, sabe? Um professor que a gente tem paciência com as crianças porque eles acabam vindo nessa fase e é tão legal, eu que já lidei, é tão gostoso, que bom que você fez essa escolha. Eu escuto assim muito de pessoas quando eu falo um pouco do projeto, né? Outros locais que eu já fui convidada a participar, de entrevista e tudo, e aí falam, nossa, mas que bacana o seu trabalho, sabe? Eu fui convidada agora pela empresa, a NeuroApp, a fazer uma entrevista com eles, sabe? A empresa é espanhola, né? E o diretor de marketing ficou tão encantado com o material que eu peguei a metodologia, que na realidade a metodologia é minha, mas o instrumento é deles, a ferramenta, né? A ferramenta é deles. Aí eu até falo com eles assim, a gente, igual quando eu conversava com meus professores, né, que eu trabalhava com essa área de formação, eu falava, olha, vocês têm um livro, vocês têm um quadro digital. Não adianta você ter uma metodologia maravilhosa na sua mão se você não ama aquilo que você faz, se você não sabe utilizar aquilo. Porque o livro, ele é só um instrumento do professor. O quadro, ele é um instrumento. Sim. Entendeu? Então, assim, a NeuroApp, ela é uma ferramenta. Agora, como você vai usar aquilo e como você vai dinamizar a atividade, aí a metodologia é sua. O professor que tem que saber como usar aquilo. Porque ele pode estar com um excelente material pedagógico, mas ele não sabe usar aquilo. Então, hoje eu tenho uma ferramenta maravilhosa, né? Então eu acho que eu consegui fazer esse joguinho aí. Muito bem. Uma coisa bacana. Não tenho dúvida, não tenho. Quero que você vá abrir lá em Taguatinga para minha mãe. Tá, já está aí o sinal, fazer junto com você, porque, nossa, é muito bom se puder expandir isso, né? E para você que está em casa, como sempre, vou deixar aqui na descrição como encontrar Amadurecer, como encontrar a Micheline, e até a próxima página.